Muitas pessoas criam animais domésticos como se eles fizessem parte da própria família. Apesar de amarem tanto esses animais, a maioria das pessoas não sabem o perigo que eles podem trazer para dentro de casa. O pelo, a saliva, as patas, as fezes e a urina de gatos e cachorros abrigam diversos micro-organismos capazes de provocar doenças. Essas enfermidades não seriam problemas se as pessoas soubessem como evitá-las. Para falar sobre o assunto, convidamos a professora Valéria Oliva, da Unesp de Araçatuba. Queria agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. Bom, as pessoas se preocupam então com a saúde dos animais em geral? Nem tanto quanto deveriam se preocupar. Os animais fazem parte da nossa comunidade, são importantes, ocupam um espaço dentro da família, são importantes para a socialização das pessoas, trazem uma série de benefícios, mas eles precisam estar numa condição excelente de saúde para poderem conviver conosco com tanta intimidade. Há pessoas que têm esses animais na mais alta intimidade, nas suas camas, dentro de suas casas. Portanto, eles precisam ter uma saúde muito controlada para que não haja essa transmissão de algumas doenças que podem botar em risco a saúde das pessoas. Mesmo que esses animais sejam bem cuidados, o fato de, por exemplo, tem pessoas que dormem, né, com os cachorros, com os gatos na própria cama. Isso é possível evitar todo tipo de contaminação? Por exemplo, mesmo que eles sejam bem cuidados, eles não têm, assim, não pode acontecer alguma coisa com essa pessoa? Além dos aspectos, vamos dizer, de controle de doenças, a gente não pode esquecer da higiene, não é? Então, o cão, ele anda no chão, não usa sapatos, por exemplo, como nós, que tiramos os sapatos para deitar na cama. Portanto, eles, quando sobem na cama, trazem sujidades do chão, bactérias, enfim. Mas se é um cão que está constantemente higienizado, toma banho com frequência, escovado, etc., isso pode ser minimizado com a colocação, muitas vezes, de um pano, uma colcha sobre a cama, né? Então, nós temos que achar um equilíbrio, não é? Uhum. Nem é proibido ter um cão dentro de casa, um gato, mas também, se o queremos assim, precisamos cuidar bastante do aspecto sanitário e do aspecto da própria higiene do animal, com mais frequência. Uhum. Né? Qual a preocupação que a pessoa deve ter ao adquirir um animal? Bom, a primeira coisa é escolher a espécie, né? As espécies mais populares, vamos dizer assim, são os cães e os gatos. Escolher, então, de acordo com o perfil, são animais com perfis completamente diferentes. Então, o que a pessoa busca deve ser levado em conta na hora da escolha, não é? E dentro da mesma espécie também escolher a raça. Não há como, por exemplo, botar uma raça grande, um cão, né, grande, muito ativo, dentro de um apartamento, de um espaço restrito. O temperamento dessa raça tem que ser levado em conta. Então, a pessoa deve se informar, né, sobre as características não só da espécie, mas também da raça, antes de escolher o seu cão. Porque não é só atrapalhar a família, vamos dizer assim, mas também o animal vai sofrer, sem né? dúvida alguma. Uhum. E muitas vezes o cão no começo, o que acontece com muita frequência, um cão, por exemplo, filhotinho, ele é muito bonitinho, é novidade, todo mundo adora, mas esse filhotinho se torna um filhotão, um cachorrão, e aí todo mundo se acostuma com ele, mas muitas vezes não se acostuma com os maus hábitos que porventura não forem corrigidos quando novos, né? Quando filhotes. E aí depois o cão se torna um incômodo para essa família. Ambos vão sofrer, porque a família vai ter que tomar uma decisão, muitas vezes se desfazendo desse animal ou tolerando esse animal. A gente não pode esquecer que um cão vive muitos anos, então você tem essa responsabilidade. Mas também para o próprio animal, que se você cria esse animal e depois o abandona ou doa, esse animal sente bastante. Mesmo o gato, por exemplo, porque dizem que o cachorro é mais apegado ao dono e o gato à casa, isso que se ouve falar muito. Quando nós comparamos o cão com o gato, sim, mas o gato não é tudo isso, né? O gato também, ele desenvolve esses aspectos afetivos, o apego ao dono, algumas raças mais do que outras, e ele também vai sentir uma mudança de ambiente, uma mudança de dono, né? Talvez não tanto quanto um cão, mas ele também sente. Bom, a partir do momento que a pessoa escolhe aquela determinada raça, o tipo de cão, de gato, ou cachorro, né? Que cuidados que ela deve ter?
O primeiro passo, que também pode estar presente na própria escolha, é a consulta de um profissional da área, né? Então, o médico veterinário pode, nesse momento, ajudar a escolher a raça, né? A espécie e a raça, e uma vez escolhido esse cão e adquirido, ele deve ser levado ao médico veterinário com a devida frequência, não só quando estiver doente, mas para prevenção. Na primeira infância do cão, até 6 meses, ele precisa de uma vacinação regular, vermifugação, enfim, inúmeros cuidados, a própria orientação de como corrigir alguns hábitos do filhote para que ele não se torne um cão inadequado no futuro, né? Bom, então, para começar, tem um custo, né? E a pessoa tem que ter noção disso. Sem dúvida. Mas muitas pessoas não têm nem propriamente para si e acabam pegando os cachorros da rua, gatos. Como que fica essa situação? Nesses casos, né, há que se planejar de preferência, né, mas existem algumas vacinações. Uma das vacinas obrigatórias, ela é fornecida pelo Estado, né, a vacina, no caso, distribuída aqui no nosso município. Nós estamos passando até por uma campanha de vacinação agora, que é a vacinação antirrábica, gratuitamente. Mas existem outras vacinas que têm um custo. Então, isso deve ser levado em conta pela família ao adquirir um cão, né? Porque pensar em não ter nenhum gasto com esse cão, ele vai provavelmente desenvolver uma doença e o gasto futuramente, né, vai ser muito maior. Então, a vacinação, ela é um investimento necessário para, inclusive, se evitar um gasto maior futuro, além, né, da própria importância de saúde que ela implica. Não se esquecer da própria alimentação, né? Então, o animal precisa estar bem alimentado para ser saudável. Essas rações é o alimento ideal? A ração, ela é preparada de maneira equilibrada através de pesquisas das empresas para aquela espécie. Então, sem dúvida, a ração é o alimento mais adequado porque é balanceado. O animal que come só ração, ele não precisa ingerir mais nada, nenhum outro complemento. E se caso misturar? Agora, a ração com outro alimento? Você desbalanceia a sua ração, dá de mais uma coisa ou outra. Não é? Agora, o animal pode ser alimentado com comida, desde que seja uma comida adequada para um carnívoro e não para um onívoro como nós, né? Que comemos muitos vegetais, muito tempero, determinados produtos, como chocolate, por exemplo, é um alimento que não faz bem para o animal. Cebola é um animal que não faz bem. Cebola não faz bem? Em excesso, não faz bem para o cão. Se tiver num arroz, assim não tem mas problema. Mas o cão não tem essa necessidade de ter uma comida tão condimentada. O paladar dele é muito inferior ao nosso, inferior em termos de distinguir sabores. Então, não há essa necessidade. Então, a preocupação de todo dia ele vai comer essa comidinha, às vezes está querendo uma outra coisa diferente, isso é nosso, não é do animal. Não, isso é uma característica do homem que nós chamamos de antropomorfismo, que é dar a interpretação humana para as sensações do cachorro. Na verdade, o cão, muitas vezes ele é vítima dessa interpretação, né? O cão hoje está tá enjoado, não quer comer, mas muitas vezes é o proprietário que não quer dar todo dia aquela comida. Sempre aquela mesma comida. Fica com dó, né? Mas o animal, ele tem momentos assim de mais alegria, tristeza, né? Os animais expressam a emoção, o seu bem-estar ou mal-estar, né? Muitas vezes, diferentemente de nós, quer dizer, existem características da própria espécie. Então, o cão, por exemplo, que é agressivo, ele muitas vezes, numa situação de dor ou de tristeza, ele vai se tornar menos ou mais agressivo, dependendo. Ao contrário, um cão que é muito, muito manso, muitas vezes uma situação de dor, de estresse, então ele vai se tornar um pouco mais agressivo. Então, a interpretação dessas emoções, ela é um pouco diferente, né, da expressão nossa. Então, muitas vezes o proprietário interpreta como se fosse ele mesmo e não é o verbo. E pode acontecer do animal pegar os costumes da casa que mora, assim? Pode, não acontece sempre. Né? O cão, principalmente.
Exatamente, né? O gato é um animal um pouco mais individualista, é um animal que mantém seus hábitos, não se integrando tanto, mas o cão é um animal muito dependente do homem, do ser humano, e ele pega todos os hábitos da casa, ele percebe quando o lar está em harmonia ou não, não é difícil nós, por exemplo, veterinários, atendermos animais que estão numa condição de estresse e tal em casa, desenvolverem até distúrbios de comportamento mesmo, em decorrência do reflexo desse ambiente na sua saúde, no seu bem-estar. Então, os próprios hábitos do proprietário, o cão é um animal extremamente condicionável, né? Ele gosta de rotina, ele se acostuma com aquela rotina e segue aquilo rigorosamente. Então, é importante que o animal ser adquirido, ele seja bem condicionado, porque se nós negligenciarmos esses primeiros meses, nós vamos encher esse cão de maus hábitos e depois ele vai cobrar isso, né? Nós vamos sofrer essas consequências, né? Voltando ao caso das doenças, né, das possíveis doenças, quais são elas, as mais comuns? Então, as doenças transmitidas para o homem, que nós chamamos de zoonoses, né, estão presentes em várias espécies, mas, volto a dizer, o animal bem tratado, bem cuidado, né, nós conseguimos controlar muito bem essas zoonoses. Então, a zoonose mais preocupante, vamos dizer assim, porque ela é fatal, é a raiva, né, que deve ser prevenida através da vacinação anual, rigorosa, sempre é bem feita. Quer dizer que todos os anos, independente de ter tomado no independente ano da passado, idade, independente de ter tomado tem ou não. que tomar a vacina, Todos os tanto anos. o cão quanto o gato. Isso, ela vale por um ano, ela produz uma boa imunidade durante um ano. Além da raiva, existem outras zoonoses que podem ser prevenidas com vacinas. Existe uma vacina que ela é polivalente, na verdade ela não é só para essa doença, que seria para a leptospirose. A leptospirose também é uma doença que é transmitida dos animais para o homem, né? Não é tão comum, né? Mas além de proteger o animal que vai sofrer com essa doença, muitas vezes fatal, ela também é transmissível para o homem. Não podemos esquecer também das eumintoses, das verminoses, não é? Quer dizer que elas também passam para as pessoas, né? Então, existem algumas verminoses que vão se manifestar de forma diferente no ser humano do que no cão. Então, é o caso dos toxocaras, né? Alguns tipos de vermes, o ancilóstomo, o toxocara, que são eumintos, que quando o ovo, né, é ingerido pelo ser humano, pode desenvolver algumas doenças que podem dar problemas para o homem. Quer dizer que o tipo de doença que manifesta no cachorro tem diferentes manifestações no ser humano. Dependendo da doença, eu queria que a senhora respondesse isso depois do intervalo. A gente vai pode. dar uma paradinha e volta já já. Fraternidade e segurança pública. A paz é fruto da justiça. Campanha da Fraternidade, CNBB. Tem dois jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular, inicia uma carreira política meteórica, se candidata a cargos públicos, é eleito presidente, transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta. É agora ou agora. Hoje, no programa Cidadania em Pauta, o assunto é o cuidado com os animais domésticos. E a nossa convidada é a professora Valéria Oliva, da Unesp de Araçatuba. A gente terminou o bloco anterior falando
dos sintomas das doenças, né? Que no animal, por exemplo, os vermes, né? Se manifestam de uma forma e no ser humano de outra. Como se dá isso? Cada parasito, por exemplo, no caso dos vermes, eles têm um ciclo, né? E esse ciclo vai variar, algumas vezes, de espécie para espécie. Então, no ser humano, vai causar um sintoma, no animal, outro. Então, nós podemos exemplificar o caso das ancilostomíases, em que é um verme intestinal no cão, e quando ingerido, quando em contato, né, por exemplo, contaminando areias, contaminando a terra, o próprio chão, ele pode dar o que a gente chama que é o bicho geográfico, a lava migrans, né, que é uma doença de pele. Então, é a própria larva caminhando sob a pele do homem e trazendo prurido, coceira, etc. Então, vamos dizer, uma manifestação diferente no homem em relação aos animais. Né? E assim com outras doenças também, a própria tuberculose tem uma manifestação diferente no homem e no cão. Não é? Isso acontece com um grande número de doenças. Assim como existem doenças que não são transmissíveis ao homem. Não é? Existem doenças que são só do cão, não é? Só dos carnívoros, mas que nós também precisamos proteger esses animais porque é para a própria saúde deles, ainda que essa doença não seja transmissível para o homem. É o caso da sinomose, por exemplo, que é prevenível com uma vacina. Só que é uma doença específica dos canídeos, né, de todos os canídeos, e não é transmissível para o homem. A senhora falou que a raiva seria a mais importante, vamos dizer assim. É pela gravidade da doença. Talvez pela nossa cidade hoje a leishmaniose também esteja ocupando um papel muito importante. Né? Como que a gente tem que estar atento a isso? Por exemplo, quais são os sintomas dessas doenças assim, que primeiro o animal vai demonstrar? A raiva hoje nós estamos numa condição de controle, né, sem casos diagnosticados há alguns anos de raiva canina ou em felino, e totalmente controlada pela vacina. Né? Mas a raiva se manifesta com alterações neurológicas, né? Então alterações de comportamento no animal, esse animal para de se alimentar, costuma ficar em ambientes mais escondidos, não quer se aproximar muito, porque ele tem uma irritabilidade do sistema nervoso central, então ele se protege. Muitas vezes ele pode apresentar ou não, né, uma paralisia da mandíbula, então ele vai ter aquela salivação que deu inclusive o nome de hidrofobia, não é? Porque o animal fica babando, e muitas vezes também um pouco de agressividade, né? Mas a gente tem que lembrar que muitas vezes nem todos os sintomas estão presentes. Então, com a raiva hoje, nós temos que nos preocupar mais com a vacinação do que a própria, né? Com a prevenção porque é uma doença que não tem tratamento. Na questão dos vermes, né? Quais seriam os sintomas, assim? Alguns vermes, eles são silenciosos, não é? Então, vamos dizer, silenciosos no sentido de que nós só vamos perceber que o animal está infestado depois de uma infestação muito alta. Então, há sempre que se seguir uma vermifugação periódica, uma vermifugação preventiva, acompanhada ou não de exames de fezes periódicos. Então, nesse sentido, o veterinário pode fazer a recomendação de acordo com o ambiente que o animal vive, se tem acesso à terra ou não, e de acordo com a idade. Os animais mais jovens, eles devem ser vermifugados com mais frequência, porque eles pegam coisas do chão com mais frequência, eles se contaminam com mais facilidade. Comem plantas, pegam sujidades do chão, então eles estão se infestando com mais facilidade. E como se dá a passagem dessa doença para o ser humano? Também pela própria contaminação das fezes desses animais. Então, as fezes contendo os ovos de um animal, de um cão que, por exemplo, está infestado de vermes, e essas fezes contaminando o ambiente que a pessoa vai viver. É preciso ter o contato
ingerindo pela boca, pelo alimento sujo, por o mal lavado, pela própria água. Então você pode contaminar um manancial, por exemplo, de uma cidade, e se a água não estiver bem tratada, você pode contaminar verduras, etc. Né? E também o próprio cão na sua casa. Quer dizer, se o seu cão não está portador de verminose, então ele lambe a região perianal, não é? Ele se higieniza e ele mesmo, a própria língua, né, pode trazer esses ovos. Tem gente que beija os animais na boca, né? Se o seu animal não é um animal limpo, né, você está correndo o risco de se contaminar. Bom, e qual é o tipo de higiene diária que um animal deve ter? A escovação do pelo é uma higiene, quer dizer, através da escovação, a retirada mecânica até da sujeira do pelo do animal, já ajuda bastante. E banhos periódicos, né? O cão deve escovar dentes, muita gente não faz isso ou não sabe, né? O cão deve, inclusive para prevenir doenças periodontais, doenças orais mais tarde. Né? Deve tomar banho com frequência. Qual seria essa frequência de banho? Tanto o cão quanto o gato? Tanto o cão quanto o gato, apesar do gato não gostar muito de tomar banho. O gato é um animal mais limpo, ele é um animal que se higieniza com muita frequência, ele se lambe com muita frequência. É um animal que não tem tanto cheiro quanto o cão. O cão, algumas raças têm mais, outras menos, aquele cheirinho, né, que diz que está precisando tomar banho. Não existe uma regra de quanto tempo. Um cão que está dentro de casa, uma vez por mês, tomar um banho é suficiente, desde que ele seja escovado, saiu, sujou as patas, lava só as patas do cão. O cão é muito peludo, arrasta o pelo no chão, muitas vezes ele volta de um passeio com os pelos sujos, basta lavar ali só as patinhas, muitas vezes a barbinha, dependendo da raça, né? Cão de pelo mais curto, muitas vezes dispensa esse banho mais frequente. Mas se é um cachorro que vive num local com acesso à terra, se molha, fica na chuva, muitas vezes ele vai precisar de banhos quinzenais, então vai variar, né? Cuidado com as crianças também é importante, né, com relação aos animais. Ensinar a criança, né, não só em relação à higiene, mas a própria conduta com o cão, para que seja um convívio agradável e seguro, né? Ensinar a criança a respeitar também o espaço desse cão e a higiene, quer dizer, não botar a mão botou a mão na boca, brincou com o cachorro, lava as mãos antes de se alimentar, antes de ir ao banheiro. Lavar as mãos é realmente um bom controle para esses problemas de higiene. Bom, e a questão do cuidado com o animal? Muitas pessoas assim administram os próprios remédios, né, para eles. Como isso é perigoso? Nós não podemos esquecer que somos espécies diferentes, né? Cães, gatos, homens, e como tal temos respostas diferentes aos diferentes medicamentos. Existem medicamentos que são de uso humano e que têm efeitos diferentes, muitas vezes adversos no animal, seja pelo próprio princípio ativo, seja também pela dose. Então, muitas vezes nós pegamos um medicamento de uso humano, na dose usada por uma pessoa de 70 quilos, que é a média, e administramos num cão que tem 5 quilos, um poodle toy, né? Então, nossa, é uma superdosagem. É uma superdosagem. Além do que, alguns medicamentos têm um comportamento que a gente chama de farmacocinética, né? O caminho desse medicamento dentro do organismo é diferente. Ele tem um metabolismo diferente, uma tolerância diferente, receptores diferentes. Então, muitas vezes, o que é bom para nós pode fazer muito mal para o cão. Existem muitos exemplos anti-inflamatórios, por exemplo, que quando dados ao cão podem causar ter graves consequências, como úlceras gástricas, até perfuradas, por conta de um desaviso, né, do proprietário. Bastava ele consultar o veterinário que ele diria, não, esse anti-inflamatório, por exemplo, não é indicado para a espécie canina. Quer dizer, remédio de gente é de gente, de animal é de animal. Nós usamos remédios humanos no cão, mas adequando as doses nem todo medicamento pode ser usado no cão. Mas só quem entende que pode saber, né? O veterinário no caso. Uma questão, um problema é ensinar o animal a fazer as fezes, né, no lugar certo. Tem algum exemplo de como fazer?
Isso deve ser feito imediatamente quando você adquire o cão. Quer dizer, quanto mais novo o cão for ensinado, mais fácil e menos problemas ele vai apresentar durante a vida. Né? Ensinar um animal, nós costumamos basear esse ensino, esse aprendizado na recompensa e em você... não é castigar, mas você não recompensar determinadas atitudes. Então, quando o seu cão faz as suas necessidades fora do local, repreendê-lo no momento. Não adianta entrar em casa, viu que está sujo, e dizer para ele, você fez do lado de fora, não era ali, tal, brigar, bater muitas vezes. Ele não tem essa consciência. Não. Então, tem que se pegar em flagrante mesmo. E aí, nesse momento, ser firme com seu cão, dizer não. Não precisa dizer uma frase inteira. Não, o cachorro entende, né? Não, levá-lo, mostrar que não é ali, levá-lo ao local de fazer, o local certo de fazer, né? Também sujar um jornal, um papel, no local que ele fez e levar e deixar no local onde deveria ser feito. Então, na verdade, é um condicionamento desse cão. O cão, ele quer sempre, independente da raça, ele sempre quer agradar o dono. Então, a melhor forma de você ensinar alguma coisa é recompensando com afago, não precisa dar nada para ele. Você pode até dar um biscoitinho e tal, mas não precisa. A sua aprovação ao ato do cão é a melhor recompensa para ele. No gato já é diferente. O gato, ele é um animal muito limpo por natureza. Então, se você colocar a caixinha dele, ele gosta de enterrar as fezes. Então, é interessante que tenha areia nessa caixinha. Existem produtos específicos para isso, que absorvem o cheiro, etc. Ele vai procurar aquela caixinha, ele não vai fazer fora do lugar. O nosso tempo está acabando, infelizmente. Eu queria só tocar num assunto que a gente não falou. Outros animais, a gente falou muito do cachorro e do gato. Outros animais que as pessoas, mais exóticos, né, que as pessoas querem levar para dentro do problema? Sem dúvida, né? Nesse momento de escolher um animal exótico, deve haver uma orientação bem feita pelo médico veterinário de que se aquele animal é adequado, principalmente se você tem crianças em casa, o próprio comportamento do animal às vezes é inadequado para aquela situação. Os animais silvestres, o nome já está dizendo, eles não são para ser criados em casa, não são domésticos. Então, alguns, até para o próprio animal, não é adequado ele estar dentro de casa. Pode estar trazendo doenças também. E doenças, humano, né? todos eles, existem doenças específicas de cada espécie que o veterinário vai poder lhe orientar. Mas também esses animais silvestres devem ser adquiridos com cuidado, com uma boa orientação e o que nós sempre dizemos, né? A posse de um animal, ela deve ser sempre responsável. Então, você ter o cão, ter o gato, ter uma iguana, enfim, os animais que são permitidos ter em casa, e há de se também lembrar disso, nem todo animal silvestre é permitido se ter legalmente, então deve ser um animal de procedência legal. Esses animais devem ser adquiridos pensando sempre que você está também adquirindo uma responsabilidade, que é você zelar, né, pela saúde dele, porque também vai zelar pela saúde dos outros e pela segurança também, não esquecer da segurança. Cuidar, então, para que esse animal se sinta bem, para que ele não venha a ser uma agressão, uma ameaça à sua família ou à própria sociedade. Ok. Eu queria agradecer mais uma vez essa presença. Eu que agradeço. E que todos tenham seus cães fazendo muita alegria em casa, mas saudáveis e dentro da posse responsável. Ok. Eu espero você no próximo programa. Até lá.